Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 19 de Nissan do ano 5.783. Estamos no dia 10 de abril de 2023. É a tarde com a Torá trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Esta semana estamos aí, até o pôr do sol da quinta-feira, ainda dentro dos dias de Pêssar. Começamos a contagem do Homer. Hoje vamos ter aí mais uma contagem, mais um dia. E o refinamento da nossa personalidade, a cura para as nossas emoções, aprendendo a contar de 1 a 49. E no 50º dia, a outorga da Torá. Ou seja, estaremos vivenciando a entrega da Torá no 50º dia. Por isso, até lá, refinamento da nossa personalidade, cura para as nossas emoções, sempre conectados com Hashem, a Torá, as 7 leis de Noach. É o refinamento que nós precisamos para o nosso dia a dia. Vamos ver aí também as duas passagens, de Shemot e Números, Shemot, Êxodo, Números, Bamidbar, para estarmos aí dentro das mensagens de Pêssar. E estamos também na semana da Parashá Shemini, onde vamos aí falando sobre a Parashá Shemini. Baruch Hashem, a Jaqueline Matos já está por aí. Baruch Hashem, Jaqueline, Shalom, Shalom a ti, o Luciano, Picon, Baruch Hashem. E vamos ver aí também, o nosso quarto dia de Homer, e qual é a sua mensagem para o nosso dia a dia. Uma das coisas que nós precisamos estar conectados é cada vez mais em estarmos divulgando as 7 leis de Noach, cada momento, cada ação da nossa vida. E vamos ter aí a palavra da sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, dentro da Parashá Shemini, o que ele nos fala sobre Shemini, sobre o que ele nos fala sobre a humildade consumada pelo Kohen Gadol, o Aharon, dentro desse aspecto aí, ok? Baruch Hashem. Vamos aí, iniciando com divulgação das 7 leis de Noach, onde nós precisamos sempre estarmos recordando as 7 leis de Noach, para os não-judeus. Entre elas nós temos aí a idolatria, blasfêmia, roubo, assassinato, relações sexuais ilícitas, justiça e membro de uma criatura viva, não comer, ok? Dentro da mitzvah, a primeira mitzvah para os Bnei Noach, a idolatria, não cometer idolatria, nós temos 10 ramificações. Para o segundo mandamento, a segunda lei de Noah, blasfêmia, temos 8 ramificações. Sobre a questão de não roubar, ou que está conectado com não sequestrar, temos aí 16 ramificações. Quanto à questão do assassinato, não assassinarás, temos uma variante. Sobre as relações sexuais ilícitas, há 10 variações, 10 ramificações. Sobre justiça, estabelecer tribunais de justiça, estabelecer justiça, temos 19 ramificações. E membro de uma criatura viva, não comer, temos 2 ramificações, Então, essas são as 7 leis de Noach, e temos aí as suas ramificações que sempre vamos trazendo aí no dia a dia a divulgação das 7 leis de Noach, ok? Hoje nós temos na nossa passagem de Pêssar, nós temos Êxodo capítulo 22, a partir do verso 24 até o capítulo 23, verso 19, e Números capítulo 28, versos
19 a 25. Vamos ler primeiramente isso, depois vamos ver aí para quem vai os nossos shalom do dia de hoje, né? Temos uma relação grande para hoje, né? Ficamos vários dias em recesso, né? Devido a Pesach, Shabbat, né? Então nós vamos mandar aí um shalom para o pessoal aí, ok? Dentro de Shemot, capítulo 22, a partir do verso 24 até o capítulo 23, verso 19, nós temos aí, dentro da Parashá Mishpatim, né, Juízes, nesta passagem está na quarta leitura de Mishpatim, e relacionado com a quarta e a quinta leitura, dentro das questões de Pesach, né? Então, nós começamos aí com o versículo 24 em diante, né? Onde fala, não emprestarás dinheiro a meu povo, ao pobre que está contigo. Aliás, emprestarás, né, dinheiro a meu povo, ao pobre que está contigo, e não serás para ele como credor, ou seja, não porás juros sobre ele. Então, Rashi ele comenta sobre essa questão dizendo, a Torá ordena o israelita a emprestar dinheiro ao seu próximo sem cobrar juros. Aquele que empresta dessa forma está, na verdade, cumprindo o mandamento de Tzedakah. Então, aquele que empresta dinheiro sem juros, ele está praticando Tzedakah, praticando caridade, né? No seu mais alto nível, ou seja, qual é o seu mais alto nível? Ele rejeita o juro para si mesmo, ele rejeita a vantagem para si mesmo, em benefício do seu próximo, em benefício do seu irmão. Pois ele preserva dessa forma a autoestima daquele que está recebendo o empréstimo, e enquanto lhe proporciona realmente a possibilidade de reconstruir sua vida e a sua estabilidade financeira, evitando dessa forma que torne uma pessoa dependente da bondade alheia, né? Ele empresta o X, ele devolve o X e ele restabelece o seu controle financeiro e o seu controle de vida. Aquele que empresta a alguém tem, logicamente, o direito de receber o dinheiro de volta, ou até mesmo algum bem ou penhor, como garantia pelo empréstimo, mas a Torá limita os procedimentos de forma a não constranger o devedor, ou seja, entre outras coisas, né, o que os sábios falam é que quando se empresta o dinheiro, você não pode cobrar pelo empréstimo, né? Você não pode cobrar a pessoa ela precisa te devolver segundo o combinado no tempo hábil. E se passar daquele tempo hábil, você não pode cobrar, você não pode constranger a pessoa. A pessoa ela precisa devolver o dinheiro emprestado. E isso ela tem que ter consciência e ela precisa pôr em execução, sem sombra de dúvidas, ok? Então, aquele que empresta, ele precisa receber o dinheiro que lhe foi dado. Sobre a questão dos juros, segundo Rashi, ele explica a etimologia da palavra nesher, que significa juros, né, na linguagem bíblica, como oriundo de linshor, que significa morder, comparando os juros à mordida de uma cobra. Então vejam bem como que a Torá, segundo Rashi, compara os juros, né? Os juros é como a picada de uma cobra, né? É um veneno, né, nessa prática aí. Então, né, no princípio, de tão pequena passa quase despercebida, até que o veneno se espalha pelo corpo, e é praticamente impossível contê-lo. Da mesma forma, os juros insignificantes e suportáveis no início acabam por corroer todo o patrimônio do devedor, né? Então, por isso, é comparado a uma picada de uma cobra, né?
que significa o quê? A picada, a pessoa olha para a picada, é uma coisinha insignificante, aparentemente. Mas à medida que o veneno vai se espalhando pelo corpo humano, ele acaba levando a pessoa realmente à morte. E é a mesma coisa os juros, né? Como o Rashi fala, né? Nesher, né? Que tem a sua etimologia com linchor, morder, né? Então, juros, ele aparentemente parece insignificante, parece suportável, né? Mas no final das contas ele vai acabar realmente corroendo ou mordendo ou envenenando todo o patrimônio do devedor. Então é aquele famoso ditado, né? Ele deve até a alma, né? Então aí fica difícil ele poder sanar. Então por isso, dentro desse aspecto, os juros ele acaba corroendo a pessoa. Então por isso o empréstimo sem juros, né? É uma forma de praticar tzedakah. Abre mão dos juros, isso é uma tzedakah. É um ato de bondade, um ato de misericórdia, um ato de caridade, ok? Ainda dentro dessa passagem nós temos aí, né, no capítulo 23, verso 14, onde fala 3 vezes celebrarás para mim festas no ano. São as 3 festividades, Pessah, Shavuot, Sukkot, né? As 3 grandes festas, chamada de as grandes peregrinações. Todo judeu, a partir de 20 anos de idade, ele tinha, né, o dever de comparecer nessas 3 festividades, Pessah, Shavuot e Sukkot. E todas elas estão conectadas com as estações do ano. Por exemplo, o Pessah está conectado com a primavera, né? E quando a vegetação se renova. Então, as festividades estão sempre conectadas com a questão agrícola, né? Então, a primavera é o tempo em que a vegetação, o plantio se renova. Em Shavuot, nós temos a estação da colheita e das primícias. E quanto a Sukkot, né, é o tempo de recolher os frutos do campo no outono, né? Então, nós temos aí a primavera em Pessah, né? Temos aí Shavuot, né? A estação da colheita e das primícias já está no verão. E depois vem Sukkot, com a época do outono, né? O recolher dos frutos do campo, né? Que falam é o período da colheita final antes do inverno, durante o outono, antes que comece o inverno, são feitas as colheitas nesse sentido aí. Então nós temos em Pessah a libertação do Egito, em Shavuot a outorga da Torá e em Sukkot a travessia do deserto, né? Então esses são os ciclos pertinentes à história do nosso irmão mais velho, o povo judeu, o filho primogênito de Deus, né? E depois no capítulo, aliás, no livro de Números, capítulo 28, verso 19 até o verso 25, nós temos aí, né, na Parashá de Pinehas, ou Pinhas, né, ou Finéias, como queira, né, na sexta leitura da Parashá Pinehas, né, no capítulo 28, verso 19 até o verso 25, né, onde nos fala aqui sobre o primeiro dia haverá uma santa convocação, né, e oferecereis oferta queimada em oferta de elevação, e 2 novilhos, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano de idade. E também a oblação será de flor de farinha, o famoso 3 dedos de farinha de trigo fina, né? Então é uma santa convocação, né? Então o cabrito como oferta de pecado é exatamente para a purificação dos pecados, ok? Baruch Hashem. E antes de nós entrarmos aí na contagem do Homer, né? E também
na nossa segunda leitura de Shemini, que significa oitavo, né? Nós temos aí o Shalom que vamos mandar e a contagem do Homer, né? Então nós temos aí nós temos aí o vamos lá, Baruch Hashem. Temos a Mira Costa, da Costa, Belém do Pará, a Gisélia Vilarinho, de Cumbica, Guarulhos, Grande São Paulo, a Cristiane Rocha e família de Embu das Artes, a Alan Ferreira, de Jacarepaguá, Rio de Janeiro, a Nayara Chaves, São Paulo, capital, Jânio Heder, da cidade Luna, né, lá no Espírito Santo, Ezequiel Henrique, lá da Paraíba, Roberta Júlia Mohamed Dabo, São Paulo, capital, o João Antônio de Lima, Teresópolis, Rio de Janeiro, Aaron Thomas, da cidade de Melatur, em Kerala, na Índia, né? Que é um dos visitantes internacionais aqui que nós temos para mencionar no dia de hoje, ok? Então, Aaron Thomas, ele vem lá da Índia. O Abderrahim Kelam, né? Ele é de Marrakech, lá no Marrocos, né? Então temos aí Marrocos também fazendo parte da nossa A Tarde com a Torá. Temos também Manix TSH, né? Ele é da África do Sul, lá da cidade Mafeking, né? Também da África do Sul. Temos aí o JB Ilecoj, né, de Manaus, Amazonas, Rosilene, Rio de Janeiro, Carlos Vasconcelos, de Fortaleza, Ceará, Patrício Perrone, da cidade Areal, Rio de Janeiro. Temos aí o David Tiburski, de Minsk, Mazowiecki, né? Esse já é da Polônia, por isso que é um nome meio complicado aqui, né? David Tiburski, né? Da cidade de Minsk, Mazowiecki, né? Na Polônia. Baruch Hashem. A Tarde com a Torá está indo longe. Temos aí o Fabiano Rafael Silva de Almeida, da cidade de Carazinho, lá no Rio Grande do Sul. A Luciane Alfradic, Edjane Ribeiro, Recife, Pernambuco. A Sandra Lazarovici, Wilson Giovana Gonzaga, é um casal, né? Wilson e Giovana. Gessiton Bezerra, de Brasília, Fábio de Souza, Porto Real, Tocantins, John Aus, da cidade do México, lá no México, né? Temos o Marco Carrilho, de Portugal, lá da cidade do Porto, né? Também temos aí os dois visitantes internacionais. O casal Rose Pereira e Rodrigo Machado, da cidade de Araçatuba, que é a nossa região noroeste aqui, Bauru, Araçatuba, ok? Baruch Hashem. O Cleiton Silva, da cidade de Timóteo, lá em Minas Gerais. A Zelita Grangeiro, da cidade de Russas, Ceará. A Cris Alves, também de Jundiaí, interior de São Paulo. Ivanil, de Ibitinga, aqui interior de São Paulo, aqui próximo à nossa região de Bauru, aqui também, o Ivanil. A Tereza Jacinto, de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. O Paulo Márcio, né, que é administrador do grupo Estudos de Torá, de Fortaleza, Ceará, né? Junto com ele aí tem o grupo todo aí, Estudos de Torá, que sempre estão recepcionando de bom grado, né, a Tarde com a Torá.
Entre eles ali tem a Chesca, né? A Edilene e outros mais ali dentro lá, o Moisés, né? O Moshe, lá também do grupo, Baruch Hashem. Ana Aparecida Soares, Pedro Reis Silva de São Carlos, interior de São Paulo, o Euler Gabriel, Claudemir Messias, Marília Alcântara, Flávia Pascoal Jus, João Alves, Eleonora Edith Oliveira, a Osair Leal Ferreira, aliás, a Osair Leal, né, de Feira de Santana, na Bahia, Baruch Hashem aí, bênçãos sobre bênçãos a Osair Leal, família, né, e vida longa, Baruch Hashem, né, e temos também o Ebert Leonardo dos Santos, de BH, Belo Horizonte, Minas Gerais, ok? Baruch Hashem. Vamos para a nossa contagem do Homer, né? Lembrando que a contagem do Homer é a cura para as nossas emoções e também o refinamento da nossa personalidade, né? Então, hoje é o 4º dia. Então, vamos lá. Quem ainda não fez a contagem pode fazer nesse momento, até o pôr do sol pode fazer a contagem. Quem não fez a contagem ontem à noite, do pôr do sol de ontem até o pôr do sol de hoje, nós estamos no 4º dia e a contagem é assim. Hoje é o dia 4 do Homer. E você pode repetir, quem não fez a contagem. Hoje é o dia 4 do Homer, ok? Baruch Hashem. Então hoje nós estamos em Netzach de Hesed, que significa persistência no amor. As perguntas para as nossas reflexões são: o meu amor é persistente? Ele resiste a desafios e reveses? Eu dou e sonego amor de acordo com o meu humor? Ou ele é constante, independentemente dos altos e baixos da minha vida? Tenho vontade de trabalhar com meus relacionamentos e lutar pelo amor que eu tenho? Meu amor tem espírito e valor? Podem contar comigo tanto nos bons quanto nos maus momentos? E o exercício do dia é: reconfirme a um ser amado a constância de seu amor. Ou seja, você pode chegar para o teu marido, para a tua esposa, para os teus filhos, para os teus pais, para o teu vizinho, o teu parente, quem lhe é querido. Você simplesmente pode chegar para ele e dizer: eu te amo de forma constante e para sempre. Então é um exercício para que nós possamos fazer, ok? Edna, eu te amo de forma constante e para sempre. Ela repetiu também, Baruch Hashem. Então é assim, ok? Então esse é o exercício do dia. Já pratiquei o meu, hein? E a Edna já praticou o dela também. Baruch Hashem por isso daí. Ok, amados? Vamos em frente, então, a nossa leitura de Shemini, né? Hoje ela está no capítulo 9, verso 17 até o verso 23, né? Nós estamos aí na continuidade do 8º dia da inauguração, né? E nós vemos aí realmente o momento em que Arão ele abateu o bezerro, né, para o perdão de pecados, tanto dele como de todo o povo, né? E agora aqui na segunda leitura nós temos aí os versos 17 a 23 do capítulo 9, onde nós temos aí um momento também da bênção sacerdotal, ok? Então nós temos aí, ele trouxe a oblação, ou seja, Arão, e ele encheu sua palma como um punhado de 3 dedos e a queimou sobre o altar. Todos esses sacrifícios foram oferecidos em acréscimo à oferenda queimada matinal,
que veio primeiro. Ele abateu o novilho e o carneiro, que era o sacrifício de paz do povo. Os filhos de Aharão passaram o sangue para ele, e ele o despejou sobre todos os lados do altar, né? Então eles colocaram as gorduras sobre os peitos, e ali queimou a gordura do altar. Uma oferenda agitada diante de Deus. Aí o verso 22, que é a parte central para nós, né? Versos 22 e 23, diz assim: E Aharão ergueu suas mãos em direção ao povo e o abençoou. Ele então desceu de onde ele tinha preparado a oferenda de pecado, a oferenda queimada e a oferenda de paz. Moshe e Arão entraram na tenda da reunião. Moshe ensinou a Arão como oferecer o incenso, e quando eles saíram, abençoaram o povo, e a glória de Deus foi então revelada para todo o povo. Ou seja, aquilo que Moshe e Arão estavam desfrutando da glória de Deus, da presença divina, da Shekhinah, agora eles fazem com que o povo venha experimentar também dessa mesma graça, ok? Aqui, dentro da nossa aliá, sobre a questão da bênção sacerdotal, da bênção de Arão, então Rashi, ele comenta da seguinte forma aqui sobre essa questão. É claro que Arão não realizou a mitzvah de dar a bênção sacerdotal, já que no plano literal essa mitzvah ainda não tinha sido dada a Arão, né? Ainda oficialmente ainda não tinha sido dada. A intenção de Rashi aqui é que quando Arão desejou abençoar o povo judeu, ele escolheu o texto da bênção sacerdotal porque ele, a bênção, era apropriado para aquela ocasião em particular, né? Em outras palavras, a bênção sacerdotal ainda não, mesmo que ainda não tivesse sido ordenada por Deus, não obstante, Arão escolheu usar as palavras desta bênção até mesmo antes de elas serem dadas, assim como os patriarcas que observavam as mitzvot da Torá antes mesmo de ser entregue, né? Conforme está lá em Bereshit, capítulo 26 e no capítulo 32, né? Ou seja, os patriarcas já viviam as mitzvot da Torá, mas a Torá ainda não tinha sido outorgada. Até Moshe receber a outorga da Torá no Monte Sinai, os tzadikim desse período todo, os patriarcas, as matriarcas e a geração posterior, né, vinham já guardando vários mandamentos da Torá, mesmo antes de serem sido outorgadas, né, como foi no Monte Sinai com Moshe. Ou seja, Arão estava também dentro do mesmo prisma, já estava vivenciando a Torá sem ela ter sido outorgada de forma oficial. Ou seja, Hashem, na sua graça e misericórdia, ele já revelava aos seus queridos, de fato, os preceitos, os mandamentos, né, as normas, as leis da própria Torá. E aqui, Arão estava fazendo a mesma coisa, sem sombra de dúvidas. Então, naquele momento em que Arão tinha recém terminado o serviço do 8º dia da inauguração, o qual completou todo o esforço do povo judeu para construir o santuário, que seria uma casa para a presença divina, né? Dessa forma estava se concretizando já o que Deus falou lá em Shemot, Êxodo capítulo 25, verso 8. Eles devem fazer um santuário dedicado a mim, e eu habitarei entre eles, né? Então é interessante aqui que os nossos comentaristas falam que Deus habitará entre eles, né? Não está dizendo que Deus habitaria no Mishkan, no tabernáculo, né, do deserto, e depois o Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém,
como se algo que fosse, ele ficasse limitado ali, entre aspas, né, às quatro paredes, né? Não. Então, por isso que fala entre eles, que significa, aonde o povo estiver, estarei eu. Onde eu estiver, o povo ali estará, né? Então, não são as paredes, os limites para Deus, né? Que nem aquela questão que certos segmentos religiosos falam, né? Ó, se você não for até aquele lugar, você não vai encontrar com Deus. Só ali você vai encontrar Deus, né? Então, por isso, Deus ele fala, habitarei entre eles, né? Para dar essa visão de tranquilidade, serenidade e de presença divina, Shekhinah, né? Deus sempre estará. Obviamente, o mexicano deserto e o Beit Hamikdash, o grande templo em Jerusalém, foram lugares especiais, e o Beit Hamikdash será construído, né, nos dias de Mashiach, né, e é onde a glória de Deus se manifesta, sem sombra de dúvidas, como se revelou no passado, se revelará também de forma muito especial, mas ele sempre continuará habitando entre eles, né? Ou seja, Deus não tem limites, por isso que ele é Ein Sof, é aquele que é sem limites, por isso também chamado de o infinito, ok? Então é para entendermos essa questão aí. Então, dessa forma, o trabalho se concluiu no 8º dia e deveria ser concluído com Arão somente, né, conforme enfatizara Moshe. Meu irmão Arão é mais merecedor e mais importante do que eu. Vejam bem Moshe, como que ele usa aqui na prática a sua humildade. Ou seja, Arão, ele é mais merecedor e mais importante do que eu. Por quê? Porque suas oferendas e o seu serviço na presença divina é que habitará entre vós, e vós sabereis que Deus o escolheu, né? Então é através das oferendas de Arão, certo? Em que o serviço na presença divina fará com que a glória de Deus se manifeste, esteja presente no meio deles, entre vocês, entre eles, certo? Então, nesse sentido, Moshe, como os sábios falam, o homem mais humilde da face da terra. Então, mais uma vez, ele exerce o seu atributo de humildade, ok? Então, Arão, ele tinha completado o serviço e agora era apropriado oferecer uma bênção sobre o povo, né? Para que todas as suas ações tivessem o efeito desejado, que é exatamente o quê? A presença divina entrando no tabernáculo, se manifestando no tabernáculo, no interior do tabernáculo, e em seguida se manifestando a presença divina no meio do povo, entre o povo, sobre o povo, né? Então, por isso, Urash, ele anteriormente na Parashá Pekudei, que foi a 23ª Parashá, dentro do nosso ciclo, né? Em que Rashi, ele fala sobre a presença divina para o tabernáculo, que seria um sinal de que realmente Deus perdoou o pecado do bezerro de ouro, né? Embora Deus já tivesse perdoado o povo, né, no Yom Kippur, que nós vimos aí lá no capítulo 33 de Êxodo, né? Não obstante, quando o tabernáculo estava completamente construído e foi consagrado e a presença divina ainda não o tinha adentrado, parecia que Deus ainda não tinha perdoado completamente o povo judeu. Por isso, o receio de Arão, né? Até aqui, Deus não tinha se manifestado, a glória de Deus não tinha se manifestado até o 8º dia, né? Então, será que Deus perdoou, não perdoou? Então ele ficou naquela, cocheando entre dois pensamentos, sim e não, não e sim, né? Então, enquanto de pé no altar, Arão disse as palavras da bênção sacerdotal,
pedindo a Deus que concedesse perdão completo para o povo judeu, para todo o povo. E que a presença divina entrasse no tabernáculo, se fizesse presença a glória de Deus, né, a presença divina. E esta era claramente a tarefa de Arão, pois havia sido ele que há pouco tinha oferecido a oferenda de pecado, o novilho, o bezerro, né? E também feito expiação, né, por meio deste bezerro. Então vejam bem, Arão, ele constrói o bezerro de ouro, motivo de idolatria e o grande pecado que se abateu sobre o povo. Agora aqui, para a oferenda, para perdão de pecados, Arão usa de novo um bezerro para perdão de pecados. Dessa forma, o sacrifício do bezerro destrói completamente o bezerro de ouro. E definitivamente o bezerro de ouro é sepultado, né? E aí, através desse sacrifício do bezerro, então todo o povo é perdoado, Arão é selado o perdão sobre ele. Então, Arão diz desta forma a sua bênção. Que Deus te abençoe, que Deus faça a sua face brilhar sobre ti, e que Deus erga sua face sobre ti e te dê paz. Então, o que significa? Que Deus te abençoe. Nos comentários de Rashi, significa, já que o povo judeu poderia estar imaginando como Aharon, que construiu o bezerro de ouro, poderia obter expiação para este pecado, Aharon enfatizou que Deus o abençoe, que Deus, ele próprio, daria a bênção do perdão. Então, por isso que Deus te abençoe. E significando exatamente isso na visão de Rashi. Sobre que Deus faça a sua face brilhar sobre ti, significa que o povo judeu encontre benevolência aos olhos de Deus. A benevolência divina. E que Deus erga a sua face sobre ti. Segundo Rashi, significa ele deveria aplacar a sua ira, Deus deveria aplacar a sua ira. Assim, nesse contexto, Aharon estava pedindo que para Deus, que perdoasse o povo por ter feito o bezerro de ouro. Então, essa é a bênção sacerdotal que significa isto, né? Ou seja, a bênção de Deus, que perdoa pecado e não se lembrará mais dele. Então, não obstante, depois da bênção de Aharon, né, como nós vimos aqui no versículo 22, ainda era necessário que Moshe e Arão dessem uma bênção adicional juntos, os dois juntos, né? E aí onde que vem a questão, né, do versículo 23, né? Moshe e Arão entraram na tenda da reunião. Moshe ensina nesse momento a Aharon como fazer a oferenda do incenso, que é a oferenda mais preciosa para Deus. E em seguida eles saem do interior do Mishkan, certo? E aí então, juntos eles abençoam o povo. Então a glória de Deus foi revelada sobre todo o povo judeu. Então dessa forma, né, os dois juntos fazem a bênção, estão relacionadas a um assunto que lhe interessava pessoalmente, a expiação pelo bezerro de ouro. Tanto para Moshe como para Aharon, né? O objetivo era esse. Então, quando quando Arão faz a bênção sacerdotal, depois Moshe junto com ele, os dois fazem uma bênção adicional sobre o povo. E aí, então, a glória de Deus é revelada sobre o povo. Então, o objetivo dos dois é alcançado. A glória de Deus se manifesta e mostra que não somente Moshe e Arão tiveram perdão do pecado do bezerro de ouro, mas quando se revela, né, a bênção sobre todo o povo, então Deus está testificando. Deus está dando um testemunho claro
de que ele perdoou todo o povo realmente do pecado do bezerro de ouro. Então, por isso, a bênção conjunta de Moshe e Arão seria uma bênção geral a todo o povo judeu, que todo o seu trabalho na construção do tabernáculo rendesse frutos. Então, agora, a visão era nos frutos do trabalho da construção do Mishkan. Bezerro de ouro ficou para trás, houve o perdão. Então, agora, foca-se sobre os frutos do trabalho da construção do Mishkan. Por isso, o Salmo 90, verso 17, está escrito: que o deleite de Deus, o nosso Deus, esteja sobre nós. Então agora é o deleite de Deus, a glória de Deus, a presença divina, a Shekhinah, a bênção divina está sobre nós a partir de agora. Que seja a vontade de Deus, que a presença divina repouse no trabalho de suas mãos, é o comentário de Irache para esse versículo 23, melhor dizendo. E assim é desta forma que nós podemos revelar Deus. De que forma? Que seja a vontade de Deus, que a presença divina repouse no trabalho de suas mãos. O nosso trabalho, o trabalho das nossas mãos, é uma das formas de nós revelarmos Deus para o mundo aí fora. É você praticando as 7 leis de Noé. É você vivenciando no seu dia a dia, não somente as 7 leis de Noé e as suas ramificações, mas algumas que, pela orientação rabínica, nós podemos fazer a mais do que as 7, dentro de um aspecto judaico, literalmente falando. É a forma que nós podemos revelar Deus. Os trabalhos das nossas mãos, aquilo que nós fazemos no nosso mundo secular, ele precisa ter a santidade, elevarmos a santidade. O seu trabalho secular, você precisa elevar o seu trabalho secular à santidade de Deus, a algo sublime. Então, tudo que você faz, você precisa estar realmente conectado com essa questão. O que eu fizer, o que eu colocar as mãos, o que eu falar, o que eu pensar, a forma de eu agir, que seja tudo para elevação em santidade, para que eu possa honrar e glorificar o meu Deus e as pessoas possam ser alcançadas através dos trabalhos das minhas mãos. Então, é por isso que os frutos do nosso trabalho precisam ser para exaltar o único Deus, para alcançar o nosso semelhante, e que esse semelhante venha para somar conosco, não para dividir, não para trazer problemas de divisão ou coisas semelhantes, Aliás, quando alguém começa a dar problema, é melhor cortar logo a batata podre. Precisa tomar cuidado, Então, pessoas que começam aí com palavrinhas, a base da Maria Mole aí, o exemplo que nós demos essa semana, eu gosto do Rabino, mas eu não aceito tudo que ele fala. Então, cuidado. Pode começar uma batata podre aí nessa história. Quando coloca em dúvida a posição da fidelidade, da veracidade da liderança, são pessoas que estão trazendo mal augouros, para o nosso meio. Então, a princípio, não aceite, rebata. Eu confio na orientação rabínica a quem eu estou sujeito, que é o nosso rabino Yaakov Gerenstad. Se você não está satisfeito, meu filho, a porta é a serventia da casa. Vai procurar alguém que você confia, Aí ele sai correndo, sabe para onde que ele vai? Buscar uma pessoa que ele confia. Sabe para onde que ele vai correndo? Diante do espelho.
Aí ele olha para o espelho, vê a sua imagem refletida. Opa, eu encontrei em quem eu confio. É assim que essas pessoas agem, ok? Então, aquela questão, monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, é por isso que o Pirkei Avot fala, procure um rabino e sigam. Ponto final. Ó, não está contente com a liderança do nosso rabino Yaakov Gerenstad? Não tem problema nenhum. A porta serventia da casa vai procurar um rabino que você confie e tchau. Seja feliz na sua jornada. Mas ficar no meio, disseminando, ele fala, mas eu não acredito. Ele fala, mas eu não confio. Então isso não é bom. Não é bom isso daí. Né? Então, um exemplo que nós estamos dando aí. Ok? Então, por isso, amados, os frutos do nosso trabalho, ela precisa ter ordem, disciplina, regulamento, né? Fazer as coisas de forma com decência, né? Com transparência e com muito amor e fidelidade aos que estão junto conosco nessa jornada monoteísta e também com muito amor e dedicação às nossas lideranças, a começar pelo nosso Rabino Yaakov Gerenstad, certo? Que é a nossa liderança, Brasil e algumas comunidades internacionais. E ponto final. E os emissários são aí, são os emissários do Rav Yaakov. O Rav Yaakov é emissário do Rebbe. O Rebbe é emissário de Moshe. Moshe é emissário de Deus. Ou seja, todos nós somos emissários de Deus. Mas existe um regramento. Ordem, disciplina, né? Decência, fidelidade. São qualidades que nós precisamos ter e zelar por ela. Ok? Então é isso daí. Com a graça de Hashem, conto com as vossas preces para o nosso plantão noturno e pela nossa querida Edna para uma completa recuperação sem sequelas, né, das suas crises de nervo ciático aí e uma direção com muita sabedoria do médico que estaremos aí levando-a para consultar, ok? Então, né, com a graça de Hashem, amanhã estaremos de volta e com as vossas preces teremos aí um plantão noturno tranquilo e a Edna tranquila por aqui. Até amanhã, amados. Shalom, shalom.